Olá, estamos de volta para mais uma provocação teológica. Na semana passada nós trouxemos a provocação teológica com o seguinte tema: você entende o que lê? E nós lemos o texto de Atos, capítulo 8, verso 25 ao 26 a 32. Dissemos que este tema seria esgotado em 3 vídeos. Sim, hoje estamos a trazer para vocês o segundo vídeo, a continuidade deste tema. Você entende o que lês? Na semana passada nós trouxemos algumas questões, alguns argumentos levantados à volta da interpretação bíblica, várias correntes, vários pensamentos que vão se levantando à volta deste assunto, alguns a favor de um estudo acurado concernente à interpretação bíblica, a tal ponto que vão privando pessoas não leigas, pessoas menos preparadas academicamente para poder fazer a leitura das Escrituras. Como também há outros elementos que vão defendendo sobre digamos, a facilidade na interpretação deles de compreender a Bíblia Sagrada a tal ponto que qualquer um, com uma leitura simples, possam interpretar. Abordamos a respeito disto. Para saber mais, então, antes de prosseguir com este vídeo, eu convido você a leres, ou melhor, a acompanhares o vídeo com o tema Você Entende o que Lês, parte 1, para depois acompanhares a continuidade deste vídeo. Hoje que estaremos realmente dando continuidade, estaremos apresentando alguns pontos para convencer quem nos acompanha sobre a necessidade, o cuidado que se deve ter na interpretação bíblica. A interpretação bíblica é de extrema importância. É importante que tenhamos zelo no que concerne à leitura bíblica, de maneira a compreender o significado real por detrás dos textos sagrados. Ora, o grande teólogo muito versado na área do Novo Testamento, chamado D.A. Carson, ele, num dos seus livros sobre a exegese, diz claramente de que não há grande importância no fato de alguém interpretar erradamente Shakespeare ou recitar um poema, porque na verdade isto não traz consequências eternas. Bem, ele de fato está correto. E devemos acrescentar que, por outro lado, não podemos aceitar com a mesma facilidade quando se trata das Escrituras. Isto porque a Bíblia Sagrada tem consigo um conteúdo muito sério, de onde provém mensagens a respeito do Criador. Ou seja, das Escrituras dependem a nossa eternidade. Não podemos tratar as Escrituras com leviandade. Requer um rigor na interpretação bíblica, requer uma atenção no que concerne a interpretação da Bíblia Sagrada. Você entende o que lê? Bem, falando de entender o que se lê, nós queremos deixar aqui alguns conselhos práticos. Quero deixar aqui um conselho prático para você que me acompanha. Bem, requer humildade quando nós estamos a ler a Bíblia Sagrada, para que assim possamos realmente compreender o significado do texto. Requer humildade porque muitas das vezes eu quero hoje apontar para os textos bem familiares, ou seja, quando nós lemos os textos bem familiares, os textos que nós estamos acostumados, muitas das vezes tem faltado humildade por parte do leitor a fim de compreender o que lá está. E
muitas das vezes não há mais sacrifício, não há esforço em procurar compreender o texto sagrado, porque fica a ideia de que já conhecemos o texto e que a gente faz a leitura sem a máxima atenção para ver o que mais podemos extrair daquele texto. Fica uma ideia implícita na nossa mente de que nós já sabemos de tudo quanto se precisa daquele texto. Só que muitas das vezes, ainda que conheçamos o texto de cor, perdemos de vista o seu real significado. E dois exemplos que eu vou apresentar aqui, os que me acompanham vão estar de acordo que tem de fato faltado humildade e atenção no que se lê. E que muitas das vezes a Bíblia Sagrada tem sido distorcida por nós mesmos que a lemos. Em suma, nós aprendemos quando sabemos que não sabemos. A partir do momento que reconhecemos a limitação do nosso conhecimento, então começamos a prestar atenção na leitura que fazemos a fim de aprender. Um dos exemplos que eu trago quanto ao texto bem familiar, mas infelizmente que tem recebido um tratamento descuidado, é o texto de, Mateus capítulo 6, verso 33. Bem, eu estou aqui com esses papéis, tenho aqui a Bíblia Sagrada, mas estou aqui em uso desses papéis, porque nesse nosso estudo, nesse nosso vídeo, eu quero trazer aqui uma versão diferente da que eu tenho nesta Bíblia, a fim de levar a maior compreensão o que estamos realmente abordando aqui. Bem, vejamos que no versículo 33 do capítulo 6 do livro de Mateus, diz o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você ouviu muito bem. Mas veja, semelhantemente com, digamos assim, muitos que têm ouvido ou lido esse texto, você vai pensar que está correto o que eu agora vou dizer. Muitos, ao citarem ou recitarem esse texto, simplesmente vão dizendo: Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esta é a versão que muitos têm vindo apresentar de acordo com a interpretação que tiraram desse texto. Só que não é isso o que Mateus 6:33 está dizendo. Não é isto, irmão Luiz? Não é isto. Veja, em Mateus 6:33, não temos a expressão e todas as coisas vos serão acrescentadas, mas temos e estas coisas vos serão acrescentadas. São dois textos distintos. Vejamos, se você interpreta conforme muita gente o faz, de que e todas as coisas vos serão acrescentadas, você vai cair numa interpretação equivocada, errônea, que a maioria está. E quando interpretam este texto desta maneira, eles estão dizendo que Jesus está prometendo todas as coisas aos seus seguidores. Jesus está prometendo bênção. Jesus está prometendo riqueza. Você só precisa ser obediente ao Senhor, que Ele vai te abençoar. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Mas como estamos muito familiarizados com este texto, não paramos para realmente refletir o que o texto está dizendo. Temos ideias preconcebidas e estas norteiam as nossas crenças e, consequentemente, as nossas ações. Ora,
O que Jesus está dizendo, se a gente, vejamos, ler o texto dentro do seu contexto, vamos ler do verso 25 a 34, veja o que está dizendo. E por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas melhor? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje veste, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas, o nosso texto, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Existe um cântico que foi muito utilizado nas nossas igrejas, baseado nessa passagem. O que lemos, os cânticos vão realmente sendo entoadas ou entoados à volta da interpretação errônea. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o texto não está dizendo isso. Está dizendo, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, o que são estas coisas? O elemento básico da hermenêutica é interpretar o texto dentro do seu contexto. E ao olhar para o contexto desse texto, nós lemos os versos de 25 a 34, nós podemos perceber que o diálogo de Jesus aqui gira à volta de 3 palavras: comer, beber e vestir. E aqui no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo usa a palavra e estas coisas vos são acrescentadas. A palavra esta é um pronome. E nós sabemos que o pronome faz a vez e o nome. O pronome faz a vez de um substantivo. O pronome está indicando algo que anteriormente já foi conhecido e agora neste momento está sendo referenciado. O que anteriormente o Senhor Jesus Cristo disse e que agora, ao invés de repetir as mesmas coisas, está usando o pronome estas. Novamente eu disse, a conversa girou à volta de comer, beber e vestir. Em outras palavras, Jesus está dizendo, busquem primeiro o seu reino e a justiça. O comer, o beber e o vestir, o Senhor vos concederá. Não vivem ansiosos com o dia de amanhã, mas o Senhor vos concederá as condições básicas de sobrevivência humana. Jesus não está dizendo que Ele dá tudo para os seus seguidores, porque até nós sabemos de pessoas que têm buscado o reino de Deus e a sua justiça, mas que ainda nem têm uma casa própria para morar. E o Senhor não lhes tem concedido muitas coisas que desejam, até que necessitam, para exercer melhor o seu trabalho. Porque não é isso que o texto está dizendo. Mas quando lemos
temos uma atenção descuidada por causa das ideias preconcebidas. Outro elemento, outro texto, melhor dizer, que tem sido mal compreendido por causa de estar bem familiarizado com o texto, é de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai nos dizer claramente: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Em função de esse texto sendo usado no apelo das pregações, no final das pregações faz um apelo aos pecadores para se arrependerem, e ali se faz uso do texto: o Senhor está à porta batendo, chamando a atenção aos incrédulos para se arrependerem. Isso tem sido costumeiro, e as pessoas vão usando este texto, aplicando aos incrédulos. Mas quando nós vamos olhando para o texto, quando nós vamos vendo o contexto completo, do verso 14 a 21, nós vamos perceber que Jesus Cristo não usou esse texto para os incrédulos. Ele não aplicou esse texto aos incrédulos. O Senhor Jesus Cristo exatamente usou esse texto, essas palavras, à igreja, àqueles que professam a fé. Vejamos, do verso 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos. Com isto nós podemos aprender a necessidade de termos a humildade quando lemos os textos sagrados. E sobretudo aqueles muito bem familiares. Percebermos de que precisamos compreender exatamente o que estamos lendo. Verificar se as interpretações que já temos à volta do texto são corretos ou temos realmente sido influenciados pela tradição, temos sido influenciados pelos dogmas, temos sido influenciados por aquilo que é a crença popular. Vamos aprender com as Escrituras, vamos voltar às Escrituras e ter um ensinamento mais sólido. Muito obrigado. Não esqueça de clicar o like neste vídeo e convidar mais pessoas a assistir este vídeo, compartilhe. E se ainda não subscreveu-se no nosso canal Provocação Teológica aqui no YouTube, por favor, faça isso agora, ajude o canal a crescer, ajude-nos a trazer um ensinamento mais consistente, mais bíblico, mais sólido neste território Angola e dar assim um grande contributo para a consolidação, para a edificação de vidas no meio cristão aqui no nosso país. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.